com a terceira aula de componentes celulares. As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, são organelas que apresentam DNA próprio e duplas membranas. Eu posso ver, ela parece uma cápsula, né? Na hora que a gente tira essa cápsula de cima, essa membrana externa, a gente consegue enxergar uma outra embaixo, branca, toda cheia de dobras. Essas seriam as duas membranas. Temos aqui a membrana externa e a membrana interna, ó, cheia de dobras. Essas dobras levam o nome de cristas mitocondriais e são muito importantes, porque quanto maior a quantidade de dobras que essa membrana interna tem, maior é a sua superfície, né? E maior é a quantidade de respiração celular que essa mitocôndria faz. Dentro dela tem um líquido chamado matriz mitocondrial. Então, a função das mitocôndrias, respiração celular, onde ocorre quebra da glicose na presença de gás oxigênio, por isso é chamado um processo aeróbio ou aeróbico, produz gás carbônico, água e energia. ATP é o nome da nossa bateria, é o nome da bateria dos seres vivos, tá? Ela corresponde à energia. Então, a mitocôndria é uma fabriquinha de energia. O processo da respiração, que nós veremos mais adiante, ele é dividido em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Os plastos são organelas de armazenamento. Então, existem os leucoplastos, eles armazenam amido, na batata, por exemplo, é bem comum. Os cloroplastos, que armazenam clorofila e estão relacionados à fotossíntese. E os cromoplastos, que armazenam pigmentos diversos e deixam as flores coloridas. Os cloroplastos, eles são muito parecidos na sua estrutura com as mitocôndrias, porque eles têm uma membrana externa lisa e tem uma outra membrana do lado de dentro que também tem dobras. Então, é bem parecido com a mitocôndria. A diferença é que o cloroplasto ele tem umas bolsinhas onde guarda a clorofila. Essa bolsinha chama tilacoide. Um conjuntinho dessas bolsinhas a gente chama de grana. Tá? Então, tilacoide são essas bolsinhas, parecem umas moedinhas, né? Onde fica guardada a clorofila. Estroma é o líquido de preenchimento dessa organela. E a função dos cloroplastos chama fotossíntese. Ela é capaz de transformar energia luminosa em energia química. Se a gente prestar atenção, a equação da fotossíntese é exatamente o contrário da equação da respiração celular. Aqui entram moléculas pequenas, gás carbônico e água, junto com energia, forma-se glicose e gás oxigênio. A fotossíntese, que também iremos estudar mais adiante, é dividida em 2 etapas. A fase fotoquímica, que é a fase que precisa de luz, a fase do claro, e a fase química, que é a fase que não precisa da luz, porque a luz já foi absorvida, é a fase do escuro. Apesar do nome claro e escuro, a fotossíntese só ocorre no período do dia. E todos os seres que apresentam cloroplasto, que realizam fotossíntese, são chamados autótrofos. Então, os animais, que são heterótrofos, não apresentam cloroplastos. Uma característica importante, as mitocôndrias e os cloroplastos apresentam DNA próprio, e é um DNA circular muito parecido com as bactérias atuais. Já que eles têm DNA próprio, eles podem se duplicar e produzir suas próprias proteínas. Não dependem do DNA da célula para poder se duplicar. Essas organelas, por elas terem DNA próprio, por elas terem duplas membranas,
nós acreditamos em uma hipótese endossimbiótica, onde essas organelas surgiram da reação delas com uma outra célula maior. Então, a relação entre essas duas células, uma grande e uma pequena, acabou dando origem a essas organelas. Então, por exemplo, uma célula grande foi fagocitar a mitocôndria. E na hora de fazer o processo de digestão, percebeu que a mitocôndria era interessante, porque ela produz energia. Então, a célula maior passa a proteger a mitocôndria e receber energia. A mesma coisa deve ter ocorrido com o cloroplasto. Uma célula maior englobou o cloroplasto e percebeu que ele produzia alimento. Então, passou a proteger o cloroplasto e ganhar esse alimento. Nós defendemos essa hipótese devido ao DNA próprio e às duplas membranas. Uma observação: todas as nossas mitocôndrias, elas são de origem materna. Quando ocorre a fecundação, o óvulo é uma célula completa, com todas as organelas. O espermatozoide somente passa o material genético. As organelas não entram no processo de fecundação. Então, todas as organelas que são carregadas para a célula ovo, para o embrião que vai se formar, elas são provenientes do óvulo. No caso, as mitocôndrias, como tem DNA próprio, né? Esse DNA mitocondrial nosso sempre vai ser igual ao DNA mitocondrial da nossa mãe. As meninas irão passar o DNA mitocondrial para os filhos, já os meninos não passam. Tá? Essa é uma informação importante, pois a gente consegue fazer teste de DNA mitocondrial ao invés de fazer testes de DNA nuclear, para descobrir maternidade, para descobrir um acidente, se a pessoa que sofreu o acidente é filha daquela pessoa, né? Porque é mais fácil você mapear um cromossomo da mãe e um cromossomo do filho, e eles darem 100% ou próximo a isso, né, de semelhança, do que você pegar 46 cromossomos da pessoa e 23 deles devem ser parecidos com o da mãe e 23 parecidos com o do pai. Então, o teste de DNA mitocondrial, ele tem aumentado cada vez mais. Por último, os vacúolos. Vacúolo vegetal, ele armazena substâncias para a célula vegetal, o nome já fala, só tem célula vegetal. Pode armazenar água, pigmento, ar. Os vacúolos digestórios, vacúolo alimentar, digestivo, autofágico e residual. São vacúolos que não são permanentes, eles aparecem somente durante o processo de digestão, aquele processo em que o lisossomo está presente. Então, ele é um vacúolo alimentar, se transforma num digestivo, depois se transforma no residual e joga os excretas para fora, acabou o vacúolo. Então, ele é temporário, células animais, normalmente protozoários. Pulsátil ou contrátil. Esse aqui, ele é exclusivo em protozoários de água doce. Por quê? Vamos lembrar da osmose agora. O protozoário de água doce, ele é mais concentrado do que o meio, fazendo com que ele ganhe água. Só que o protozoário, ele não tem parede celular para proteção. E aí ele pode ganhar água até estourar. E aí como é que faz para ele viver nesse ambiente, né? Então ele tem uma saída muito inteligente chamada vacúolo pulsátil. É uma bolsinha que recebe toda essa água que está entrando e ela pulsa ou ela contrai de tempos em tempos e joga para fora a água que entra, fazendo com que o protozoário tenha sempre o mesmo tamanho. Isso, né, esse vacúolo pulsátil, só em protozoário de água doce.
Tá? Protozoários de água salgada vivem em equilíbrio com o meio, então não precisa do vacúolo pulsátil. Para a gente encerrar uma viagem aí dentro da célula. Aqui podemos ver as estruturas, são a mitocôndria, o citoesqueleto com suas proteínas, centríolo, núcleo, cromatina, saindo pelos poros da carioteca. Encontramos o retículo endoplasmático rugoso, onde estão sendo produzidas as proteínas. Retículo endoplasmático liso, produzindo os lipídios, que serão transportados para o sistema Golgi. O sistema Golgi vai fazer um melhoramento com essas proteínas e lipídios e vai secretar em uma bolsinha possível de secreção. Aqui a membrana plasmática, com a sua dupla membrana de lipídios, dupla camada de lipídios e proteínas, centríolos, lisossomos, e a célula, lembrando que ela é em 3D, né? Nas imagens a gente corta ela, mas ela é em 3D.